Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional está aqui, é o Godoy1x, para você resgatar bônus em dobro no seu depósito. Para se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo. Baixe o XBet, faça o seu depósito realizando com o nosso cupom Godoy1x para você pegar bônus em dobro. Aproveite, tem muitos jogos nessa quarta-feira, né? Você pode aproveitar o jogo entre Atlético de Bilbao e Barcelona, Vila Nova e Cruzeiro, São Luís Internacional, Ituano e Corinthians, Patrocinense e Atlético Mineiro, Palmeiras e Inter de Limeira, além de Fulham e Liverpool. Aproveite tudo aí na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x, beleza? Bom, galera, vamos lá. Para começar, falar sobre esse capítulo do Mateuzinho, né? Matheus França, Mateuzinho França, Francinha, enfim. Ele tem um ar meio que cômico, mas é muito grave, cara, porque é uma enorme lambança, né? E o Flamengo, de uma certa forma, ali a direção do Flamengo, ela acaba participando, sendo conivente dessa lambança do falastrão do presidente Augusto Melo do Corinthians, né? O Flamengo liberou o Mateuzinho pra lá fazer os exames, pô. Isso aí é rotineiro, né? Tem que fazer, não tem o que dizer. E não tem como ser diferente, não tem como fazer o exame sem estar lá. O Flamengo foi, liberou o atleta foi e realizou os exames. O Augusto Melo havia participado no programa de TV e falado que o Mateuzinho estava realizando os exames, estava apto e estava contratado. E, ao que tudo indica, a direção do Flamengo, então, confiou numa relação boca a boca, ali, num acordo verbal. Cara, não existe, ele participou de treinos, esteve presente junto com a comissão técnica do Corinthians, né, junto com os que seriam, né, supostos futuros companheiros, e para piorar, treino aberto. Então, assim, o Mateuzinho estava com vínculo com o Flamengo, contrato assinado com o Flamengo, não tinha nada com o Corinthians, e ele estava vestindo uma camisa de um outro clube, uma outra marca e de outros patrocinadores. Então foi uma enorme lambança essa negociação, e que tem uma participação ali do Flamengo, que, no caso, o departamento de futebol e o departamento jurídico do clube ficou assumindo um risco enorme se ele passa por uma lesão ali, ia ser ainda pior. E, além disso, né, cara, questão de marca, é um teu ativo que estava representando, por questões, né, de marca e tudo, um outro clube, imagem, outro clube. Lambança. Agora o Mateuzinho retorna ao Flamengo, certamente ali como terceiro lateral, e o Flamengo vai tentando ali até mesmo com o Corinthians dialogar, mas com esse Corinthians, com essa direção, tá complicado. É um amadorismo de um nível, assim, abissal, muito falastrão, muito fanfarrão, essa direção atual do Corinthians, e ali vai tentando com o atleta. O Flamengo não conta, né, com o Mateuzinho, mas vamos ver ali o que vai conseguir desenvolver. Mas, de qualquer forma, que lambança. Bom, galera, vocês me pediram eu tava vendo os comentários de vocês, pedindo bastante para falar sobre o Marcos Antônio, o Al-Musrati, né? O que acontece é o seguinte: primeiro, a janela da Europa, ela acaba fechando, né, para eles no dia 2 de fevereiro. E isso diretamente tem relação com o Flamengo, né? A gente sabe que o Flamengo vai tentando ali, vai negociando esses atletas, vai, né, buscando ali, consultando e tal. E, naturalmente, né, por mais que hoje, por exemplo, o Marcos Antônio esteja emprestado, né, esteja ali no PAOK emprestado, não tá ganhando tanto espaço assim, não tem tantos minutos e tal, mas é aquilo, né? O mercado europeu, quando você vai competir com ele, é um pouco mais complicado. Mesma coisa o Al-Musrati, né? Porque fala-se, né, que tem 3 clubes, 4 clubes de olho nesse volante líbio e tal. Perfeito. Se fecha essa janela e o Flamengo e esses jogadores não saem dos seus clubes, o Flamengo tem mais chance ali de um diálogo, até porque o Flamengo busca aquele empréstimo com opção de compra, né? A gente sabe muito bem, porque competir, evidentemente, com o futebol europeu, financeiramente, é muito complicado, até pela questão óbvia da moeda. Então, dia 2 de fevereiro, anota aí, é uma data importante, inclusive, para esse fechamento lá para a Europa. E aí, a galera tava pedindo bastante, né? Pô, faz aí as comparações, o Marcos Antônio, o Al-Musrati, o que você acha melhor e tal, falando sobre jogadores. Deixo o convite para você acompanhar aqui uma análise que a gente fez completinha, recente, do Al-Musrati, você que ainda não viu, e também deixo aí para você saber um pouquinho também sobre o Marcos Antônio, que também já falamos e já passamos por aqui. Para começar, tem algumas coincidências, mas aí a gente vai ver como o estilo do atleta é bem diferente, né? E como o contexto que ele está inserido e o que possa vir o Flamengo também pode influenciar bastante. Porque ambos trabalham como 5, né? Vocês vão lembrar aí que a gente trouxe na análise, e os dois também trabalham como 8, né? Também trabalham como esse meio campo um pouquinho mais, na linha um pouquinho mais à frente. Eles têm características um pouco diferentes. Para começar, fisiologicamente, né? Isso aí fica óbvio. A gente está falando de um cara com com quase 1,90 m, que é o caso do líbio, Al-Musrati, e o Marcos Antônio, brasileiro, tem ali um pouquinho mais de 1,66 m. A diferença é grande. E aí, naturalmente, essa condição dessa diferença de altura também tem dentro de campo. O Al-Musrati, ele é mais pesado, ele é mais lento,
do que o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é aquele que eu falo para vocês, né? Que eu até trouxe a comparação, é aquele motorzinho que a gente lembra bem aqui, por exemplo, como referência, inclusive treinado pelo técnico Tite, foi muito bem, ex-jogador do Flamengo também, o Elias, né? O Marcos Antônio tem esse estilo bem parecido ali com o Elias. O Al-Musrati não, já trabalha mais como primeiro homem do meio de campo, quando está um pouco mais avançado fazendo essa função desse camisa 8, já tem um outro estilo. Eu tenho aqui alguns números que até a galera pediu, né, tal, mas assim, fica um pouco mais complicado devido ao contexto do Marcos Antônio. O do Al-Musrati não, a gente tem um recorte legal, mas do Marcos Antônio, por ele estar jogando muito pouco, os números eles acabam assim, né, numa visão não fica tão legal assim, mas de qualquer forma, enfim, a eficácia 90%, né, passe no próprio meio campo 92%, 89% no campo adversário, 55% de bola longa e lançamento certeiro 62%. E aqui, quando a gente fala do Al-Musrati, tem alguns números parecidos, mas tem outros que acabam sobressaindo. E o Al-Musrati tem um recorte muito maior, 86% de eficácia, 94%, né, no próprio meio campo, 80% no meio campo adversário, o ponto forte, na minha opinião, bola longa, 73%, lançamento certeiro 57%, então assim, é um pouco complicado. A importância, inclusive, por isso que é difícil a gente fazer essa comparação, porque a importância do Al-Musrati hoje pro Braga nem se compara da importância do Marcos Antônio pro PAOK, ou até mesmo pra Lazio, né? Porque assim, o Al-Musrati faz parte da espinha dorsal do Braga, um top 3 hoje na Liga Portuguesa fazendo aquela função e tal. Mas aí vamos fazer o seguinte. Pra gente conseguir compreender o que seria melhor pro Flamengo, eu acho, galera, que a gente tem que fazer o exercício de entender o seguinte. O que será o Flamengo? Perfeito? Por que eu digo isso pra vocês? Se o Flamengo não conseguir, né, ter esse jogo de tanto controle, não ter esse jogo tão apoiado, não ter esse jogo onde ele consiga ser o protagonista e assim, o Flamengo vai ter suas ações de acordo com as suas ideias, se ele não conseguir fazer isso, se for um jogo de muita transição, sem dúvida nenhuma é o Marcos Antônio. Sem dúvida nenhuma. Porque o Marcos Antônio estaria muito mais apto a entrar nesse contexto pela sua velocidade, né, um jogador que ocupa muito espaço, um jogador de muita transição, é volante, como é o Al-Musrati, mas é um volante de muito mais transição do que o Al-Musrati, que é um volante muito mais posicional. Posicional no sentido de também estar adaptado ao ataque posicional, coincidentemente, mas posicional no sentido que estar na sua posição, ele ocupar a zona do campo, muito mais do que ficar aquele de percorrer por muito espaço, correr menos tempo, aí tem que ficar correndo. Não é um jogador de correria. O Al-Musrati, em contrapartida sobre a condição ali do Marcos Antônio, na saída de bola, ele tem uma saída de bola mais sustentada do que o Marcos Antônio. Então, se o Flamengo pensa numa saída mais sustentada, se ele tenta, né, clarear essa saída de bola, que convenhamos, né, amigos? A saída de bola do Flamengo ela é ruim pra dedéu. Agora tá começando a temporada, ainda não dá pra gente avaliar. Inclusive as equipes que o Flamengo enfrentou, né, seja o Philadelphia Union, seja o Audax, não forçaram nada, então não dá nem pra gente né, pensar como é o circuito do Flamengo, mas é algo que a gente já tem visto ao longo dos últimos anos, não estou falando de agora, dos últimos anos, é uma saída ruim. Essa é a verdade. E ali você tem o Al-Musrati, consegue sair jogando, inclusive ele joga como zagueiro, né? Porque tem esse passe da vertical e tal. O Marcos Antônio também tem. Agora, o Al-Musrati, por ter essa bola mais longa, né? Essa bola boa, longa do Al-Musrati, que os números traduzem, ele tem então mais essa condição, né? Tem mais artifícios na saída de bola. De qualquer forma, é bem difícil a gente tentar fazer uma comparação, mas de todo modo eu acho que como o Flamengo quer jogar, ou o que o Flamengo vai fazer na temporada, vai ficar claro com a resposta de quem está mais apto, né, para estar integrado aí nesse time do Flamengo. Então, de qualquer forma, seja com o Al-Musrati ou seja com o Marcos Antônio, não vai mudar nada, a linha defensiva com os 4 jogadores. Aqui não muda nada. O Marcos Antônio e o Al-Musrati, ambos podem trabalhar na frente da linha defensiva, né, então também não muda nada. A condição é como estará esse circuito. Se você quer um volante com mais dinamismo, se você quer um volante onde vai exigir mais preenchimento de espaço, seja por negligência da galera da frente, seja porque a galera não está marcando corretamente, seja porque o time está descompactado, seja porque se transformou o bloco da frente, o bloco de trás, não é um contexto, não é um enredo bom para ninguém. Mas, pela velocidade do Marcos Antônio, ele vai estar se sentindo menos desconfortável, mas é desconfortável para qualquer jogador. Pro Al-Musrati é péssimo. É péssimo. Porque ele vai precisar de mais deslocamento, ele não é isso. No período da saída de bola, né? Se o Flamengo busca uma saída de bola um pouco mais definida, um pouco mais sustentada, você já tem ali o Eric Pulgar, né? Inclusive, ambos podem jogar com o Eric Pulgar, dependendo do qual vai ser
qual é o pedido ali do treinador, tá? Dá para jogar com os dois tranquilamente. Você pode jogar com 2-5, com 2-8, com um 8 e 1, aí se adianta, perdão, com um 5 aí se adianta um para ser 8, seja o Marcos Antônio ou Al-Musrati. E aí, beleza, essa de bola, né, do Al-Musrati com aquele ataque posicional facilita, né, jogadores do entre linhas aberto, ele é um grande distribuidor, né, a gente já viu isso, lançamentos, passe vertical, beleza. O Marcos Antônio também é, mas aí aqui, na minha opinião, tem a vantagem do Al-Musrati. E numa condição que, assim, hoje, a princípio, né, o Flamengo não parece que vai fazer, né, não tem esses indícios, daquela marcação um pouco mais adiantada, né, daquele Flamengo, né, buscando 30 metros lá, buscar a bola perto da área do adversário, eu acho que pode facilitar para os dois. Contudo, pelo que a gente já viu, inclusive, do Marcos Antônio fazendo isso no Shakhtar, e o Braga não faz isso, então a gente não consegue ver o Al-Musrati fazer isso, o Marcos Antônio também estaria apto a fazer essa condição. Então, assim, eu acho que são jogadores com características, funções semelhantes, características diferentes, jogam na mesma posição, mas o contexto que vai ditar o que é melhor para cada um. Se tu pede pro Marcos Antônio ser esse distribuidor posicional, né, da saída, não vai fazer como o Al-Musrati. Se você pede pro Al-Musrati ser esse transição, esse volante box to box, né, aquele que precisa de mais dinâmica, ele não vai conseguir fazer assim como o Marcos Antônio. Então eu acho que o ritmo e a organização do Tite que dita quem é melhor, quem está mais apto para jogar. Até o momento a gente ainda não sabe o que pode vir aí a acontecer. Vamos ficar de olho então, anota aí no dia 2 de fevereiro, é uma data importante que essa sim pode ser fundamental para o Flamengo para saber as negociações em que pé estarão, beleza? Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, não esqueça de deixar o seu like, que é importante pra caramba, e claro, se inscreva aqui no canal para acompanharmos juntos as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Um grande abraço, se cuidem, tchau, tchau.